Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite! Como vocês estão? Deixa eu pedir para as meninas colocarem lá no grupo que a nossa aula já vai começar, para realmente ninguém perder. Deixa eu mandar aqui para Nath. Bom, gente, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula hoje é como perder a insegurança de começar a investir. E por que eu trouxe esse tema aqui hoje? Muitas pessoas não investem por medo ou insegurança, certo? Muitos de vocês me mandam direto mensagem falando que tem dificuldade de começar a investir por ter medo, por ter uma insegurança realmente quando vai investir. Então eu quis trazer esse tema aqui hoje pra gente falar sobre isso. Oi, Lana, tudo bem? Olá! E como eu estava falando para vocês, muita gente deixa de investir realmente por ter esse medo, por ter essa insegurança de estar investindo, porque já viu nas redes sociais, já viu, né, no jornal que pessoas perderam dinheiro por investir. Então, o maior problema das pessoas quando quer começar a investir é exatamente o medo e essa insegurança que a gente vai destravar aqui isso hoje, tá bom? Tudo bem? Como você está? E para quem não sabe, vou começar me apresentando. Eu sou Yasmin, eu sou educadora e mentora financeira. Eu sou formada, de formação mesmo, eu sou formada em administração, tá? Então, eu sou formada em administração e depois fiz curso profissionalizante de educação financeira. Então, eu também tenho formação de educação financeira. E o que eu quero contar para vocês de que eu aprendi aí nesse caminho no mundo das finanças. A gente começa querendo começar a investir por muitos motivos. E muitos dos motivos é porque a gente viu alguém na internet falando. Eu comecei, investindo porque realmente eu comecei a ver pessoas também falando. A gente sempre começa porque a gente ouviu alguém falando, né? Porque a gente viu que tinha um movimento. Na minha época que eu comecei a investir, eu lembro que a Natália Arcuri, ela estava ali começando a investir, né? Falando de investimentos, falando de Selic, Tesouro. Então eu comecei lá. E aí eu queria começar a investir exatamente por ter visto alguém investindo. Mas eu conseguia investir? Não. Eu via vídeos no YouTube, via coisas na internet e não conseguia sair do lugar. Exatamente pelo esse medo, tá? E aí o que eu quero falar aqui hoje pra vocês? A gente vai dividir a aula em alguns tópicos, tá? Que eu tô olhando aqui a minha colinha pra falar pra vocês. Eu vou dividir nossa aula em alguns tópicos. E esses tópicos é pra gente realmente perder esse medo e essa insegurança quando a gente for realmente investir. Muitas pessoas também me mandam assim mensagem com dúvidas falando: Yasmin, beleza, já consegui abrir a minha conta na corretora, mas agora eu não sei o que fazer. E isso também vem do medo, porque a gente tem medo do desconhecido. O que é efetivamente o medo? O medo realmente é quando a gente desconhece de alguma coisa, né? E por a gente não estar ali no dia a dia, vendo expressões da economia, economês, né, que a gente fala, vendo expressões da economia, vendo coisas realmente de finanças, como não está no nosso dia a dia, a gente tende a ter uma dificuldade maior e por isso gera um medo na gente. Olá, Maíra! Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, meninas! Então isso gera sim uma insegurança e um medo na gente. A gente entra lá no aplicativo da nossa corretora, do nosso banco, e a gente começa a ver diversas letras diferentes, né? CDB, LCI, vê uma sopa de letras e a gente fica com medo de investir. Porque a gente acha que a gente pode perder dinheiro exatamente pelo aquilo que eu falei pra vocês. A gente costuma ver na internet, costuma ver na televisão pessoas que perderam dinheiro por investir.
né? E por isso a gente vai criando essa insegurança na gente. O medo vem pela gente não saber o que está fazendo. Então, no primeiro lugar, a gente precisa entender de onde está originalizando, né, esse medo que a gente está tendo de investir. Será que eu ouvia coisas na internet falando isso? Que investir você pode perder tudo? Efetivamente você pode, se você não saber o que você está fazendo, certo? Eu trouxe uma frase para vocês que eu acho que é extremamente válida para o tema da nossa aula hoje. E a frase é assim, é do Robert Orben, tá? Eu acho que se fala assim. E a frase é o seguinte: se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. Então, olha só, gente, se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. E por que eu trouxe essa frase aqui hoje para a gente falar sobre a insegurança de investir, sobre o medo de investir? Porque muitas pessoas, elas acham que elas vão começar a investir e do dia para a noite elas já vão começar a ficar ricas, e não é assim. Investir é uma escalada, eu quero que vocês entendam isso hoje. Não é porque eu botei R$100 hoje que amanhã eu vou tirar 1 milhão. Investir é uma escalada, e nessa escalada vai exigir de vocês, sim, ter investimentos em educação. É extremamente importante a gente investir na nossa educação. A educação é aquilo que ninguém vai tirar de você. O conhecimento é o seu ativo mais importante. Então, é necessariamente, sim, o primeiro investimento ser em educação. Vou falar a frase novamente. Olá, Eli! Tudo bem? Vou falar novamente a frase para vocês entenderem bem, tá? Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Então, vamos voltar no que eu falei. Muitas pessoas acabam querendo de vez já começar, né? Vou investir, vou botar R$100 hoje, amanhã eu vou tirar 1 milhão. Sem nem antes ter realmente investido em educação, sem saber o que está fazendo. E isso é extremamente arriscado, porque lembra que eu estava falando para vocês que na internet muita gente tem medo de investir por conta de coisas que aconteceram? Então, por que essas coisas aconteceram? Porque as pessoas caíram muitas vezes sim em golpes. E porque não teve um conhecimento, não teve uma educação. A pessoa chegou e ofereceu, vamos imaginar aí, 200%, 300% do CDI. Então a pessoa fica, nossa, eu vou realmente botar R$100 e ganhar R$1 milhão em um dia, né? A gente tem essa ganância do ser humano, né? De achar que isso vai acontecer. Só que aí, por ela não ter o conhecimento, pode levar ela ao fracasso, porque ela perde tudo que ela colocou. Vocês entendem? O que eu quis trazer com essa frase? Então, se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Se você tivesse essa educação financeira, se você tem essa inteligência financeira acima de tudo, de saber que no mundo dos investimentos não acontece dessa forma, você impediria de perder esse dinheiro. Vocês estão entendendo? Isso que eu coloquei um valor baixo, ilusório, que a gente falou R$100. Mas imagina pessoas que realmente caem em pirâmides financeiras que prometem milhões e milhões de dinheiro para elas. Por quê? Pela falta de um conhecimento que poderia ter falado para ela, olha, não é assim que as coisas funcionam. Então é muito importante a gente investir primeiro de tudo para a gente perder a insegurança, para a gente não cair nessas bobagens que falam por aí. A gente investir sim em conhecimento. Quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, é muito mais difícil de a gente realmente cair nesses golpes e de a gente investir melhor. E a gente sabendo o que a gente está fazendo, vocês concordam que o medo some? Se você sabe onde você está colocando os seus pés, você não tem medo. Eu sei que, eu vou acordar da cama, no meu chão vai ter o chão. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu tenho uma base ali, porque eu sei, eu tenho o conhecimento. Agora, se eu peguei e botei os 2 pés no rio, eu já entrei de vez, mergulhei no rio, sem eu nem saber o que tem naquele rio. Será que naquele rio tem cobra, né? Será que naquele rio tem aquele peixe piranha, né? Então, a gente tem que realmente saber aonde a gente está entrando. Sem isso, você vai continuar com medo porque você não está enxergando o final, você não está chegando o chão do rio. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, sim, o primeiro passo para você perder essa insegurança,
né, esse medo de começar a investir, é começar a investir realmente em conhecimento. Porque o conhecimento ninguém vai tirar de vocês nunca, tá? Então, começando por aí, eu queria trazer esse ponto dessa frase para vocês, porque eu acho essa frase genial. Vou até comentar aqui mais uma vez. Oi, Fê! Pro pessoal que entrou depois. Se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. Eu tava trazendo essa frase aqui que eu falei que eu acho que tem tudo a ver com o que eu quero trazer aqui um pouco de mensagem para vocês hoje, que é realmente como você perde esse medo, né, e essa insegurança de começar a investir. Outra coisa, que eu acredito muito nisso, que eu acho que é um segundo passo aí pra gente começar a perder efetivamente esse medo de começar a investir, tá? Vão anotando aí. Oi, Fê! Tudo bem? Então, outro ponto aqui muito importante, gente, tá? Eu acredito extremamente nisso. Eu não sei se também é porque eu sou educadora financeira, se é o jeito que eu ensino, que eu acho que é muito mais fácil. Eu não acredito que a gente ficar só na teoria vai levar a gente a algum lugar. Esse é o meu posicionamento, eu não acredito, tá? Eu acho que a teoria tem que ir muito junto com a prática. Isso eu apliquei na minha vida, desde que eu tava enrolada com meu cartão de crédito até eu conseguir começar a investir, como eu falei pra vocês já diversas vezes aqui. Tudo, você não pode ficar só olhando no vídeo no YouTube, só olhando aulas, senão você não sai do lugar. Você precisa alinhar a teoria com a prática. Senão você não age, você tem que entrar em ação. A mesma coisa, se você quer perder o medo de começar a investir, se você quer perder essa insegurança, você tem que entrar em ação. A gente precisa colocar a mão na massa. E como que a gente coloca a mão na massa mesmo, né? Como a gente entra em ação para efetivamente a gente conhecer o que a gente está fazendo e perder o medo de investir? Fazendo. E o que eu falo para vocês começarem a fazer? Invistam, mesmo com pouco. Gente, vocês começam investindo hoje, com R$1 vocês começam. Vocês têm lugares que começam a botar o dinheiro para render para vocês. Então, com R$1 hoje você já pode. Com R$30 no tesouro você já consegue começar a investir. Então, fazendo, vai na prática do lado da teoria. Não fiquem só na teoria. Eu vou falar para vocês que foi um grande erro meu. No início, quando eu comecei a investir, um dos grandes erros meus foi só ficar vendo vídeo no YouTube. Eu só ficava. Então eu comecei a ter uma obesidade mental. E aí, quando efetivamente eu fui olhar o que eu tinha no aplicativo do banco, eu não sabia para onde fazer. Eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei e comprei um título qualquer. Eu lembro que foi 30 e poucos reais. Eu investi lá, botei qualquer coisa e foi isso. Né? Então aí que eu dei o primeiro passo para realmente colocar em prática, para eu perder aquele medo que eu tinha. Só assim a gente consegue. A única coisa boa aí nessa história foi que eu botei pouco dinheiro, vocês percebem? Eu falei para vocês, botei R$30 que era o mínimo que dava e foi isso. A Fê falou, nada mais gostoso do que investir e ver o dinheiro render. Também concordo, Fê, é maravilhoso, porque a gente trabalha, né? Todos nós que estamos aqui, eu creio que de alguma forma a gente trabalha de maneiras diferentes, a Fê com uma profissão, a Eli com outra profissão. E a gente tem o nosso dinheiro. Nada mais justo do que a gente usar esse dinheiro pra gente da maneira correta. A gente colocar esse dinheiro pra trabalhar pra gente da maneira correta. Porque a gente não trabalhou por ele. A gente agora tem que fazer ele trabalhar por a gente. Porque senão vai chegar lá no futuro, a gente tá sem dinheiro, tendo que nossos filhos sustentarem a gente não consegue conquistar os nossos objetivos, a gente vai chegar no momento da nossa aposentadoria, olhando para trás tudo que a gente conseguiu conquistar e vai se sentir frustrados. Então, o objetivo realmente, como a Fê falou, nada mais gostoso do que você ver que é fruto do que você estudou, do que você trabalhou para aquilo. E está certíssimo, a gente tem que sim começar,
tá? Então comecem mesmo com pouco, gente. Não fiquem só vendo vídeo na internet, isso não vai fazer você se sentir mais seguro. Eu vou falar, como eu falei pra vocês, na minha vida prática foi assim. Eu ficava vendo muitos vídeos no YouTube, eu ficava vendo muitas coisas. Natália Arcuri, acordava às 5 da manhã pra ficar junto ali na live do Thiago Nigro. Eu só via coisas. Eu não aplicava na minha vida prática. No meu primeiro momento que eu comecei a aplicar na vida prática, né, eu peguei ali o aplicativo, eu botei o meu dinheiro e eu apliquei no lugar que eu nem imaginava, mas eu fiz, isso rompeu tudo. Porque eu entendi, poxa, agora eu sei como que faz pelo menos. Eu sei como que cria uma conta, eu sei quando compra realmente, sabe? Eu comecei a entender, isso me levou a não ter mais medo. Eu falei, poxa, com 30 reais eu consegui já botar aqui de alguma forma. Agora eu vou pesquisar sobre esse título que eu comprei. Entendeu? Foi assim. Tudo bem que eu fiz o caminho inverso, né? Eu comprei, aí eu vi, mas depois de muito tempo fica vendo vídeo. Que nem a Fê falou, ó, 2 anos assistindo vídeo do YouTube e não resolveu em nada. Exatamente, a gente precisa colocar em prática. Eu não acredito que a gente só ficar assistindo vídeo vai adiantar. A gente fica com obesidade mental e a gente não sabe nem pra onde seguir. Eu ficava vendo tudo, gente, tudo. Eu entendia o que era Selic. Aí alguém me perguntava, eu não sabia explicar. Você só consegue realmente aprender se você já sabe transmitir para outra pessoa. E não era o que acontecia comigo. Eu sabia de tudo. Sabia o que era tesouro, na minha mente, né? Na hora de aplicar e de passar para as pessoas, eu não sabia, porque eu não tinha ido para a prática. Então, o segundo ponto, comecem a ir para a prática, mesmo com pouco. Como eu falei, com R$1 você já consegue investir em diversos CDBs. Tem diversos bancos, tem contas remuneradas que você consegue, pelo menos, entender o que está acontecendo lá. Hoje eu fiz uma publicação falando do Nubank, né? E o Nubank, quem não sabe, o Nubank ele não é efetivamente um banco. A gente não considera ele lá um banco, tá? Então o Nubank ele não tem um CDB, certo? O Nubank ele não emite um CDB. O que é um CDB? Certificado de Depósito Bancário. Bancos emitem CDBs, tá? Instituições bancárias emitem CDB. Pelo Nubank não ser um banco, ele não emite um CDB, ele emite um RDB, certo? Então você precisa ativar lá no seu aplicativo para você começar a aplicar no RDB. Senão, enquanto isso, é só uma conta remunerada, tá bom? Então tem essa diferença que muita gente confunde. Enquanto você não ativa lá no aplicativo, é uma conta remunerada só. Certo? Então vai render, mas é uma conta só. E por ser apenas uma conta remunerada, não tem seguranças, como por exemplo do FGC, que teria no RDB, que teria no CDB. Certo, gente? Então vocês entenderem isso é muito importante, tá? Mas vamos voltando aqui do que eu estava falando. Você pode, nem que seja começar a colocar o seu dinheiro numa conta remunerada. No RDB mesmo. No CDB, a gente consegue com CDBs hoje com R$1. Por quê? Aí você vai pegando o gosto. Você começa a ver, poxa, já sei, eu tenho que transferir o meu dinheiro para a corretora e aí eu clico nesse botão e é assim que funciona. A gente indo para a prática, a gente perde o medo, a gente perde a insegurança. Porque você já sabe como faz com um valor pequeno. Quando você for cada mês botando um pouquinho mais de dinheiro, você já soube, você já fez isso uma vez. Você já sabe ensinar outras pessoas a fazer também. Então é extremamente importante ir para a prática, tá, gente? Vão para a prática. Então convido vocês hoje. Quem ainda não abriu nenhuma conta na corretora, procurem corretoras que seja taxa zero. A gente tem diversas no mercado, não tem motivo para você ficar pagando taxa para banco, para corretora. Então procure uma corretora, um banco com taxa zero para você investir, tá? Como a gente sempre recomenda, né? Comece por investimentos mais conservadores. Comecem por investimentos que você não vá já efetivamente botar o seu dinheiro e perder tudo. Por quê? Você já sabe que você está no investimento mais conservador. Concorda que a segurança e o medo para você investir vão ser muito menores? Porque você já tem certeza que aquilo ali, pelo menos,
vai ser mais seguro. Então já tem esse ponto também, tá? Vocês estão anotando, né? Você já fica com esse ponto de que eu estou no investimento mais seguro, então eu não posso correr tanto risco. Risco todos têm, tá? Mas eu corro menos risco do que em alguns outros, certo? Do que na renda variável, por exemplo, do que colocar todo o meu dinheiro em ações, do que colocar todo o meu dinheiro em fundos imobiliários, do que colocar todo o meu dinheiro em criptomoedas. Então a gente entende que já sei que eu preciso entrar na prática, já sei que eu posso começar com pouco dinheiro, que é para eu começar já, porque só a prática vai efetivamente nos ajudar. E aí eu vou procurar uma corretora. Como eu falei para vocês, indico uma corretora que tenha taxa zero, que a gente tem diversas no mercado. Começa com a corretora com taxa zero, gente. E aí você pode olhar, já que eu vou começar por investimentos mais conservadores, quais corretoras que eu posso começar a investir, tá? Olhem só, gente, quais corretoras que eu posso começar a investir com os investimentos mais conservadores que eu estou buscando com taxa zero. Aí, beleza, escolhi, já pesquisei sobre essa corretora. No meio de diversos vídeos que a gente vê, eu tenho certeza que vocês têm vídeos que vocês já viram disso. Se não, aqui também eu já falei sobre isso, tá? Qual corretora que eu posso escolher com taxa zero, com investimentos mais conservadores para eu começar? Beleza, já vi, escolhi a minha corretora. Já vou abrir minha conta. Vai para a prática, abra a conta. Abri a conta na minha corretora, já entendi como que é, eu preciso de RG, vou precisar tirar uma foto, vou precisar colocar meu CPF, meu e-mail, coloquei tudo lá na corretora. Beleza, vou começar com pouco dinheiro, tá? Já sei que essa corretora tem um CDB que eu consigo investir com R$100, com R$1. Depende disso daí, gente, depende de cada corretora, por isso que eu falei, quanto você vai começar? Com pouco, comecem com pouco, tá? Já sei que posso começar nessa corretora com R$1. Já vou fazer o quê? Pegar o meu banco atual, transferir, faz um Pix. Gente, hoje é muito fácil, faz um Pix para sua corretora de destino. E lá você bota, tá? Aplica o meu primeiro dinheiro. Beleza, já entendi como faço isso. E agora, Yasmin? Agora que você já entendeu como é o trâmite, o que vocês vão fazer? Vocês vão entender melhor o lugar que vocês investiram. Vocês só vão aportar mais dinheiro depois que vocês entenderem muito bem onde vocês colocaram. Como eu falei para vocês aqui, como vocês vão começar com investimentos conservadores, você já pode ir buscando na lista de vocês o que fazer depois daqui nos investimentos mais conservadores. E quais são eles? Hoje o nosso investimento mais conservador de todos é o Tesouro Direto, porque ele tem a garantia do Tesouro Nacional, ele tem a garantia do governo, tá? Então ele é sim um dos investimentos mais conservadores que a gente tem. Por quê? Já falei isso algumas vezes aqui. Antes do governo quebrar, todas as empresas embaixo do governo quebram, certo? Antes do governo quebrar, todo mundo vai quebrar, gente. Outro ponto, se o governo quiser, eles imprimem moeda e te paga. O governo faliu. Se ele quiser, ele imprime moeda. Isso é consequências adversas que pode ter, sim, mas se ele quiser, ele te imprime moeda e te paga, tá bom? Próximo ponto, o governo ele tem o poder de aumentar os impostos. Ele tem esse poder. Então, qualquer coisa, ele também vai mudar aí os impostos. Então, querendo ou não, o governo é o nosso investimento mais conservador. O Tesouro Direto é o nosso investimento mais conservador. Beleza? Já entendemos, então, que o governo, né, o Tesouro, é o mais conservador. Embaixo do governo, do Tesouro, vem o quê? A renda fixa. Por quê? Na renda fixa, a gente tem uma certeza maior de quanto a gente vai ter no futuro. Diferente da renda variável, que aí já é embaixo da renda fixa. Porque a renda variável, a gente não sabe quanto vai ser o nosso rendimento. Depende muito do cenário econômico, depende muito da nossa política, depende muito da situação daquela empresa. Então, a gente não sabe como vai ser. Então, vamos lá. Se eu já sei que
o tesouro e a renda fixa são investimentos mais conservadores, apropriados para quem está começando, por onde eu vou começar botando meu dinheiro, mesmo que pouquinho? Por esses investimentos, certo? Dentro da renda fixa, a gente tem os CDBs, como eu falei para vocês, a gente tem LCIs e LCAs. LCI é letra do crédito imobiliário e LCA é letra de crédito do agronegócio, tá? Todas são emitidas por bancos, assim como o CDB, diferente do Tesouro, que é emitido pelo governo. Por isso que a renda fixa é um pouquinho mais arriscada do que o Tesouro, porque aí já é o risco do banco, tá? Enquanto o Tesouro tem o risco do governo, que é muito mais seguro, certo? E aí dentro lá da renda fixa você pode começar por esses, começa com pouco. Começou por esses, vou entender então o que eu fiz. Comecei, botei R$1, já entendi que eu botei ali no CDB R$1. O que é um CDB? Poxa, a Yasmin me falou que um CDB é um certificado de depósito bancário. Como que funciona o CDB? Como ele está sendo remunerado? Lá no aplicativo do banco da corretora vai te falar tudo. Quanto ele está sendo remunerado? Poxa, ele está sendo remunerado 100% do CDI. Então eu vou pesquisar o que é 100% do CDI. Vocês entendem que é assim que a gente vai perdendo o medo? Quando a gente começa a entender o que está por trás daquilo que a gente fez. E junto da prática. Não foi um CDB legal. Poxa, foi R$1 só. Entenderam? Poxa, foi só R$30. Isso que é o bom de você começar com pouco. E você começar em lugares que realmente são mais conservadores. Já entendi que a Yasmin me falou que um CDB bom, ele tem que ser acima de 100% do CDI. Tá? Anotem isso, gente. Para um CDB ser um CDB bom, ele tem que ter uma remuneração de acima, igual ou acima 100% do CDI. Poxa, a Yasmin me falou isso depois que eu já tinha investido num de 80% do CDI. Mas você botou um valor pequeno. Agora, no próximo mês, o que você já vai fazer? Ajustar a rota. Vocês percebem? Agora eu já sei, eu já aprendi. Eu já tenho conhecimento, ninguém me tira mais isso. Agora eu já vou ajustar a rota e meu próximo CDB vai ser acima de 100% do CDI. Entenderam, gente? É isso que vai fazer. Essas são as ferramentas práticas para vocês tirarem esse medo de vocês começarem a investir. Só dessa forma vocês vão efetivamente conseguir dar passos. Enquanto a gente fica vendo vídeos no YouTube só, seguindo pessoas no Instagram, seguindo 10 pessoas e não entendendo nada do que tá todo mundo falando, você não vai pra frente. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso. Não adianta você ficar olhando tudo, lendo tudo, seguindo um monte de gente e não colocar em prática, tá? Então, falamos que vocês vão depois daqui hoje já colocar em prática. No máximo amanhã, tá bom? Deixa eu beber uma água aqui. Já estou ficando sem voz. Certo? Outro ponto. Então já entendemos que... Vamos voltar só para quem chegou depois. Já entendemos que o conhecimento vai nos ajudar, porque o nosso medo é o medo do desconhecido. A gente não sabe, porque não está no nosso dia a dia. Os termos economês não está no nosso dia a dia e a gente fica com medo. Outro ponto que a gente fica com medo é porque a gente já viu pessoas que perderam dinheiro investindo. A gente vê na internet, a gente vê nos jornais. Outro ponto que eu falei para vocês, né, que o conhecimento evita a gente de ver coisas que gananciosas, vamos dizer assim, e nos iludibriar. Retornos que não acontecem na vida real dos investimentos, então a gente evita também perder dinheiro dessa forma, tá bom? E falei pra vocês colocarem em prática, começarem a investir com pouco. Beleza? Tá tudo bem até aqui, gente? Comenta aqui pra mim, tá? Comenta se tá tudo bem até aqui, certo? Beleza, já vi que eu preciso realmente começar com pouco e ir para a prática. Por onde eu vou começar para eu perder o meu medo de investir? Se a gente tem medo de investir, é porque a gente está com medo de perder dinheiro, certo? Beleza, gente?
Muita gente fala pra mim que por ter esse medo de perder dinheiro, deixa o dinheiro na poupança. E aí o que eu quero falar pra vocês, a poupança, ela também é um investimento de renda fixa. Então vocês concordam que ele está abaixo do governo? Abaixo do Tesouro Direto? Então a poupança tem um risco maior do que o tesouro. Então eu já vou saber que então eu tô colocando meu dinheiro num lugar que não é tão seguro quanto poderia ser, certo? Menos seguro. Por onde que eu começo então? Comece fazendo uma reserva. Comece fazendo uma reserva. Por quê? É imprescindível a gente ter uma reserva se a gente vai começar a investir, se a gente está com dívidas. De qualquer maneira, a gente precisa ter uma reserva. Por quê? Ela vai nos assegurar, tá? Ela vai nos assegurar de poder efetivamente começar a investir. Por quê, gente? Se acontece alguma coisa com o pouco dinheiro que você colocou, tá tudo bem porque você já tem uma reserva. E eu já falei onde a gente pode colocar as nossas reservas. As nossas reservas, elas precisam estar num lugar extremamente conservadores que vocês já sabem, tá? Hoje os investimentos mais adequados para a gente fazer a nossa reserva é o Tesouro Selic, a gente já teve aula aqui sobre isso, e CDBs de liquidez diária, tá bom? Então a gente vai assegurar que esse dinheiro a gente não vai perder. Pelo menos ele a gente não vai perder de maneira alguma, tá? Um CDB de liquidez diária, de bancos que a gente vê que é ok, tá? Não vai colocar em qualquer banco. E no Tesouro Selic, a gente tem a certeza que a gente não vai perder esse dinheiro. Beleza, já que a gente tem a certeza que a gente não vai perder esse dinheiro, a gente pode dar outros passos. A gente pode, então, colocar o nosso dinheiro numa LCI, numa LCA, como eu falei pra vocês. A gente pode colocar nosso dinheiro em um CDB também, que tem, né, um vencimento maior, um prazo maior de vencimento. Porque talvez eu vá fazer uma viagem até o final do ano. Então, no final do ano, só que eu vou precisar desse dinheiro, então eu deixo meu dinheiro lá. Entendeu? De um prazo maior. Mas você só vai poder fazer isso depois que você também já começou a fazer sua reserva. Então, a reserva, ela vai tirar esse medo de você, porque está tudo bem que aquele dinheiro ali, né, se ocorrer um pouquinho mais de risco com esse dinheiro. Porque o meu dinheiro vai me sustentar. O dinheiro que eu tenho na minha reserva vai me sustentar. Entenderam, gente? É isso que a gente tem que fazer para realmente a gente perder o medo e a insegurança de investir. Não tem jeito, gente. A gente não pode ficar achando que, quando eu entender mais, eu invisto. Se você for esperar efetivamente para você começar a investir, você nunca vai começar, porque você vai ficar o tempo inteiro só vendo coisas na internet. Então comece hoje com o que você tem, com pouco mesmo. Vai colocando um pé depois do outro. Comece pelos investimentos mais conservadores, tá? E alegue aí, comece, pelo amor de Deus, a começar a sua reserva. Comece a fazer a sua reserva, bote assim, estampado em todos os lugares. A minha reserva é a minha prioridade, acima de tudo, agora, de qualquer coisa financeira. Porque é ela que vai me permitir não ter tanto medo de ir para outros investimentos, tá? Teoria e prática, isso mesmo, né? É um dia de teoria para 2 de prática, um dia de teoria para 2 de prática. E assim a gente vai indo. É isso mesmo, Fê? Isso mesmo. E aí, o que eu quero falar para vocês? Todo mundo que tá aqui, que assistiu a aula hoje, eu convido a vocês a abrirem a conta lá de vocês na corretora e já fazer o primeiro investimento de vocês, tá? Quem fizer isso, já me manda uma mensagem amanhã, que eu vou ficar muito feliz. Semana passada, eu recebi uma mensagem que a pessoa abriu e conseguiu já fazer o primeiro investimento no Tesouro. E eu fiquei muito feliz só assistindo a aula de terça. Olha só, gente, muito legal isso. Fiquei muito feliz mesmo. Então, me mandem. Quem fizer isso, me manda, que eu vou printar e botar nos stories, que nem eu fiz na semana passada, tá? Gente, muito obrigada a todo mundo que veio na aula hoje. Coloquem tudo isso em prática, como a Fê colocou aqui, teoria e prática. Isso efetivamente vai fazer vocês perderem o medo de investir. O conhecimento que vocês têm é muito grande já.
Se vocês já estão anos e anos vendo coisas na internet, já é muito grande. Agora vamos partir para a prática, tá? Então vamos lá. Vamos pegando conhecimento e prática e vindo nas aulas de terça, que a cada aula a gente vai crescendo um pouquinho para subir na montanha e chegar lá em cima da montanha, tá bom? Então, gente, muito obrigada para quem veio na aula hoje. Quem não viu ainda o grupo, quem não sabe do que é o grupo, terminando a aula aqui, clica no link do meu perfil. O link do meu perfil vai dar diretamente lá no grupo do WhatsApp, que é o grupo exclusivo. Lá no grupo, que as meninas que estão lá do suporte, elas mandam sempre, a gente manda sempre coisas de conteúdo, aulas, que aulas vão ter, tá? E eu quero falar pra vocês, a gente já tem um tema da nossa próxima aula de terça-feira. A gente vai falar sobre previdência privada, que é um tema que me pediram muito, tá? Sempre que eu abro caixinha de perguntas, falam da previdência privada. Então eu falei, vou trazer aqui. Então na próxima terça-feira a gente vai falar sobre previdência privada, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.